quero falar sobre a situação do meio-campista Thales, jogador que está emprestado pelo Goiás à Ponte Preta nesse ano de 2022 e novamente não conseguiu convencer. É impressionante quantas chances já teve aí o Thales na carreira, infelizmente em nenhuma delas conseguiu se destacar ou ter uma grande sequência no elenco de cima. Ele que atualmente tem 24 anos de idade, está emprestado à Ponte Preta até dezembro deste mesmo ano, assim também quando encerra o seu contrato com a equipe esmeraldina, e a diretoria do Goiás não tem interesse, de prorrogar esse seu vínculo. O Thales que nesse ano inclusive chegou a ser rebaixado para o time de aspirantes no Campeonato Brasileiro Sub-23 da Ponte Preta, onde realizou aí no total 6 partidas, com um gol marcado diante do Juventude, até que foi titular absoluto nessa disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a Ponte Preta que acabou não avançando para a fase seguinte das quartas de finais. Então agora ficou sem calendário e não vem sendo utilizado também pelo técnico Hélio dos Anjos, aquele mesmo, tá até aqui atrás o nome dele, campeão goiano em 2018, enfim, não vem sendo mais utilizado pelo técnico lá na Ponte Preta, e a tendência é que fique até o final do seu contrato e não renove com nenhum nem com outro. Uma pena assim pelo Thales, que surgiu com grande destaque no Goiás, ainda muito jovem, ele que nasceu aqui no ano de 1998 e fez a sua estreia em 2016, ou seja, tinha apenas 18 anos de idade lá naquela Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive marcou um golaço contra o Ceará, o primeiro dele como profissional, uma derrota fora de casa, mas um gol bem bonito, até deu uma certa esperança, mas depois daquilo assim, até chegou a ter alguns pequenos espaços de tempo que ele jogou bem, principalmente lá em 2019, em algumas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrei alguns jogos dele contra o Bahia, contra o Internacional também fora de casa, mas assim, foi só aquele período do segundo turno do Campeonato Brasileiro, até mesmo por uma certa carência bizonha do Goiás no meio de campo, não tinha nenhum jogador para a armação da jogada na temporada inteira. Inacreditável como o Goiás gosta de fazer umas coisas dessas, Começa uma Série A do Brasileirão sem um camisa 10, às vezes sem um zagueiro, sem um lateral, é absurdo, e o longo prazo também não pensa muito. Mas em 2020 ele até iniciou no time principal com uma certa moral, sendo titular ali naqueles primeiros jogos do Campeonato Goiano, 7 jogos, um gol marcado e uma assistência, antes de ser repassado à equipe do Brasil de Pelotas, na Série B daquele mesmo ano, só 5 jogos, e em 2021, já no ano passado, havia disputado o Campeonato Paulista e a Série B pela Ponte Preta. Até teve assim alguns bons jogos na reta final, onde a Ponte estava jogando mais com um time meio que alternativo, naqueles últimos jogos já com a permanência assegurada, e fez alguns gols. Eu lembro de um gol dele contra a Ponte Preta, também diante do CSA, o que acabou renovando esse seu vínculo por empréstimo lá na Macaca, mas nesse ano soma até aqui apenas 3 jogos no time de cima, sendo 2 deles no Campeonato Paulista e 1 na Copa do Brasil. Seu último jogo no time principal aconteceu diante o Ituano, um jogo lá no dia 19 de março ainda, ou seja, um jogador que não é utilizado no elenco de cima. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito aí do Thales, só 24 anos de idade, mas que realmente não conseguiu agradar em nenhum time que ele passou. A tendência é que fique livre no mercado após esse encerramento do seu vínculo no Goiás e também na Ponte Preta. A sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás para suas categorias de base, que é o zagueirão Cauã Moura. Ele que tem apenas 18 anos de idade, estava aí por último na equipe do Vasco da Gama, onde havia perdido ali um pouco de espaço, enfim, acabou assinando agora em contrato em definitivo com a equipe esmeraldina até janeiro de 2025. Confirmei inclusive essa informação com o Eduardo Pinheiro, o principal diretor das categorias de base esmeraldina. A tendência é que ele chegue agora para a composição do elenco sub-20, onde terá aí tanto a disputa da Copa Goiás nessa temporada agora na reta final, tem também a disputa da Copa Verde, onde o Goiás vai jogar com um time alternativo, porque não o Cauã também podendo aproveitar essas suas oportunidades e visando principalmente a Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando encerra o ciclo da temporada nas categorias de base, lá ainda no comecinho do mês de janeiro. Então o Cauã assinando esse vínculo com a equipe esmeraldina, ele que ficou livre no mercado após a passagem no sub-20 do Vasco da Gama. Fez 2 partidas nesse ano de 2022, as 2 sendo reserva, uma no Campeonato Carioca, sub-20, e outra também contra o Santos no Brasileirão da mesma categoria, lá no dia 18 de junho. Acabou ficando livre, o Goiás fechando esse contrato de longa duração com o zagueiro, que já havia demonstrado um baita futebol lá no Flamengo Sub-17 no ano passado. Inclusive ele foi campeão da sua categoria na Copa do Brasil, somando tanto o campeonato, ele foi campeão também do Campeonato Brasileiro
na edição anterior, em 2020. Se você somar ali todas as atuações que ele teve, né, pelo time sub-17 da equipe rubro-negra, foram 20 jogos no total, sendo 14 deles como titular, né? Então, assim, é um atleta que foi realmente importante nessa conquista, tanto da disputa da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro Sub-20 e chegando agora ao Goiás, né? Uma bela contratação, ainda mais por não envolver nenhum tipo de custo. Infelizmente a base ainda tem, assim, como que o cara no ano anterior, né, 20 partidas, 14 como titular, deixa sair de graça agora, pode ser uma baita alternativa, assim como já falamos no tópico anterior do vídeo, a saída do Arthur do Goiás para defender o Grêmio, né, ainda lá em meados de 2010, agora o Flamengo também dando essa vacilada com esse zagueirão Cauã, que havia passado também anteriormente, como eu disse, neste ano de 2022, no Sub-20 do Vasco. Não teve muito espaço e fechando com o Verdão. E ele que iniciou ainda lá no ano de 2019, lá na equipe do Boa Vista, do Rio de Janeiro, ainda no time Sub-15, antes de chegar no Flamengo em 2020. Né? O Goiás que vem passando por essa grande reformulação nas suas categorias de base, agora sim bem mais definido, né? Com o Célio Lúcio sendo o treinador do time Sub-20, e também agora tendo essa opção do zagueiro Cauã Moura, de 18 anos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você conhece o futebol do atleta, de fato foi muito importante na conquista do Flamengo no ano passado, né? Um cara que vinha se destacando, quem sabe ele podendo dar bons frutos e sendo bem aproveitado no elenco de cima, no eventual também Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, pode sim pintar no Goianão de 2023, no elenco principal do Goiás. Para finalizar o nosso vídeo, quero comentar também sobre uma informação importante que surgiu aí nas notícias do Botafogo envolvendo um jogador que é revelado nas categorias de base do Goiás. Estou falando do atacante Vinícius Lopes, jogador que chegou na equipe carioca nessa temporada de 2022, após encerrar o seu contrato com a equipe esmeraldina no final do último Campeonato Brasileiro da Série B. Assinou o contrato até dezembro de 2024, ele que tem ainda 23 anos de idade, costuma atuar ali na ponta direita ou até mesmo como um segundo atacante. Neste ano de 2022 foram 20 partidas até o momento, com 2 gols marcados, né, diante o Red Bull Bragantino e também contra o Internacional. Acabou perdendo bastante espaço nessas últimas rodadas, inclusive fazendo ruins jogos, né? Tanto é que a sua última atuação até aconteceu agora recentemente contra o Juventude, participou de 15 minutos daquele duelo, mas a última vez como titular diante o Atlético Mineiro lá no dia 17 de julho ainda, né? Então acabou perdendo um pouco de espaço e segundo informações aí do Globo Esporte, a tendência é que ele seja negociado com a equipe da segunda divisão do futebol da Bélgica. O nome dessa equipe é o RWD Molenbeek, é uma equipe que pertence inclusive ao mesmo dono da SAF do Botafogo, o John Textor, né? Então no caso esse time lá da segunda divisão da Bélgica também é do mesmo dono do Botafogo e será emprestado até o final dessa próxima temporada europeia. Caso ele fique por lá, aí sim o Goiás, né, caso seja uma venda envolvendo cifras entre as duas equipes, aí sim o Goiás pode colocar uma grana no bolso. Já tentei de toda forma, né, já perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro sobre essa porcentagem, ele me garantiu que sim, o Goiás ficou com um percentual até grande em relação a uma eventual venda futura do Vinícius Lopes, mas eu não consegui saber ao certo, né, quanto é. É fato que o Goiás pelo menos terá ali uns 4,5%, por conta do mecanismo de solidariedade, o time que o cara passou ali dos 12 até os 23 anos de idade, então isso é garantido, mas a tendência é que o Goiás ainda tenha um percentual ainda maior, caso ele se destaque, né, lá do futebol da Bélgica, aí sim podendo render boas cifras futuramente, já que nesse caso agora o jogador de 23 anos só irá por empréstimo do Botafogo, né? Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito dessa situação do Vinícius Lopes, ele que, como eu disse, né, acabou ali esbarrando nas renovações de contrato com o Goiás, enfim, a equipe esmeraldina fez uma proposta, alega que o seu empresário acabou não aceitando, por parte do jogador fala que é uma proposta salarial muito baixa, tanto é que ele até mesmo chegou a ter algumas sondagens da equipe do Atlético Goianiense na reta final da última Série B, já havia perdido bastante espaço com o Goiás, até mesmo o Internacional havia procurado o atleta, mas nada de forma definitiva. Acabou fechando, né, esse contrato com o Botafogo até dezembro de 2024. Pelo Goiás no total, foram 5 partidas em 2019, mais 39 em 2020, sendo 6 gols e 4 assistências, viveu um bom momento na Série A do Brasileirão e no Campeonato Goiano do ano passado, até havia sido artilheiro do Goiás na competição, marcando 5 gols, mas na Série B aí sim não conseguiu, né, repetir o seu mesmo feito e deixando a equipe esmeraldina. Quero saber sua opinião, se você acha que foi uma boa decisão do Goiás e se ele pode vingar também lá no futebol da Bélgica. Vamos torcer pro cara, né, tomara que ele faça ali alguns gols lá na segundona da Bélgica e possa render uma boa grana pro Verdão futuramente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal
e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, também as outras notícias nos bastidores do Verdão. Só se inscrever aqui em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!